Das locomotivas álcool, elas foram as últimas e as mais potentes a rodarem no Brasil, mas tiveram um fim melancólico. Conheçam a história das RSD-12. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. No final da década de 1950, muitas transformações ocorriam na Estrada de Ferro Central do Brasil. Em primeiro lugar, a própria EFCB deixou de existir como empresa independente em setembro de 1957, com a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Em segundo lugar, o processo de dieselização das linhas da antiga central estava bastante consolidado, e era questão de tempo para que as velhas locomotivas a vapor deixassem de operar. Isso permitia que a rede começasse a implantar novas metas e novos planos para o transporte de cargas nas linhas da EFCB. Dentre esses, encontrava-se o plano para transportar 1 milhão de toneladas no Vale do Aço, atendendo a diversas siderúrgicas locais. Isso implicava também no aumento do transporte de minério de ferro e de todos os insumos necessários, o que significava a necessidade de adquirir mais locomotivas e vagões. Na questão das locomotivas, a escolha recaiu sobre as SD-18 da EMD, sendo adquiridas 45 unidades em 1961. Mas dessas locomotivas nós contaremos a história em outro Ferro História. Entretanto, apesar de construídas conforme as especificações passadas pela rede, essas locomotivas tinham uma restrição de gabarito no túnel da Moeda, em Minas Gerais. Isso as impediriam de alcançar Belo Horizonte até que as obras de readequação do trecho ficassem prontas. O transporte recairia sobre as Alco RS-3 e Baldwin AS-616, que certamente não dariam conta do aumento expressivo no transporte de cargas a serem transportadas por ali. E eu já contei a história das Alco RS-3 da antiga Central do Brasil, e vocês podem assistir clicando aqui neste card. Ao mesmo tempo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tinha interesse em aumentar o transporte de minério e aço via ferroviária para suas minas e usinas. Sendo assim, ela procura a diretoria da rede com a proposta de investir na compra de material rodante em troca de abatimento dos futuros fretes de transporte de cargas. A rede se interessa pelo negócio, ficando acertado que a siderúrgica adquirirá 10 locomotivas de mesmo porte e potência que as EMD SD-18, sendo que tais locomotivas serão incorporadas à frota da rede. Entretanto, o custo unitário das SD-18 foi considerado muito alto, sendo que a CSN, após sondar o mercado, acabou escolhendo o modelo Alco RSD-12. As RSD-12 deveriam ser o renascimento da Alco, American Locomotive Company, no mercado ferroviário mundial. O tradicional fabricante de locomotivas a vapor havia iniciado a era diesel até que com um certo sucesso. Entretanto, havia enfrentado graves problemas com seu motor Alco GE 244. Isso havia deixado a credibilidade da empresa extremamente baixa no mercado, em um momento em que a EMD estava dominando tudo. As RSD-12, lançadas em 1956, era uma renovação de suas antecessoras RSD-11, mas agora com o novo e mais confiável motor Alco 251. Elas eram locomotivas de 3 eixos e 1.800 HPs.
sendo as primeiras locomotivas oferecidas pela Alco com a opção de nariz baixo, além do nariz alto. E seu principal objetivo era rivalizar com as EMD GP9. Nesse objetivo, as RSD-12 fracassaram completamente por diversos motivos, vendendo apenas 161 unidades entre 1956 e 1963, frente às mais de 4.000 unidades vendidas pela EMD das GP9 entre 1954 e 1963. Na América do Norte, apenas 7 empresas se interessaram pelas Alco RSD-12, e no mercado de exportação, apenas a CSN encomendou unidades. Embora designadas como RSD-12 pelo fabricante, as unidades adquiridas pela CSN tinham muito pouco em comum com as unidades utilizadas na América do Norte, já que a maioria dos componentes utilizados nas unidades brasileiras vinham das RS-32, enquanto as demais utilizadas na América do Norte tinham componentes vindos das RS-D4 e 5. E para tornar nosso modelo ainda mais raro, elas tinham nariz baixo, o que só havia sido optado pela CSN e pela Certain Pacific. Fabricadas já nas cores da rede em 1962 pela MLW, Montreal Locomotive Works, uma subsidiária da Alco no Canadá, enumeradas de 3.501 a 3.510, enumeradas 3.501 a 3.510, as RSD-12 foram entregues imediatamente pela CSN para a Rede Ferroviária Federal assim que chegaram ao Brasil. E como elas tinham gabarito para trafegar através do Túnel da Moeda na linha do centro, foram alocadas para as oficinas de Horto Florestal, em Belo Horizonte, fazendo os principais trens de carga nos trechos entre Conselheiro Lafayette, Arará e Volta Redonda. Como elas eram até então as maiores locomotivas já vistas na região de Belo Horizonte, e talvez pelo barulho de seus motores, elas acabaram apelidadas pelos ferroviários de Jumbão, em alusão aos novos aviões a jato Jumbos, que começavam a voar pelos céus do Brasil. Posteriormente, mesmo com a finalização das obras no Túnel da Moeda, permitindo que as SD-18 alcançassem Belo Horizonte, as RSD-12 continuaram realizando em conjunto o transporte pesado de cargas e, esporadicamente, o transporte de passageiros pela linha do centro. Entretanto, o que ninguém poderia imaginar naquele momento era que as Alco RSD-12, além de serem as maiores e mais potentes locomotivas Alco no país, acabariam se tornando as últimas daquele fabricante a chegarem por aqui. Isso porque a Alco entrou em uma crise financeira irreversível e, em 1969, fechou as portas definitivamente. Embora sua subsidiária MLW tenha sido adquirida por outros donos até parar nas mãos da Bombardier, atual Alstom, a fabricação de peças de reposição para as locomotivas mais antigas acabou suspensa em 1969. Isso deixou toda a frota de locomotivas Alco ao redor do mundo em situação delicada, o que incluía as locomotivas desse fabricante no Brasil. No caso das RSD-12, lentamente a disponibilidade das locomotivas foi diminuindo e a necessidade de manutenção foi aumentando. No início da década de 1970, com a chegada das EMD SD-38M, a rede transfere as Jumbão para a SR4, antiga Santos Jundiaí, onde elas passam a operar em serviços gerais e trens de passageiros, mas já se evitando seu uso em trens de carga muito pesados. Em 1977, a unidade 3503 foi baixada, e em 1983, as unidades restantes foram renumeradas dentro do sistema SIGO para 7.151 a 7.159. Em 1986, as Jumbão foram incluídas no programa de repotencialização das locomotivas mais antigas da rede, desenvolvido pela Bombardier
sucessora da MLW. Tal programa visava justamente trocar os motores e renovar diversos componentes de locomotivas construídas pela Alco para lhes dar uma sobrevida. Inicialmente, 8 unidades seriam modernizadas. Entretanto, os graves problemas financeiros vividos pelo Brasil na década de 1980 e os cortes de verbas implantados pelo governo federal junto à rede ferroviária federal fizeram com que somente 3 unidades acabassem realmente sendo modernizadas. As unidades 7.152, 7.154 e 7.156 foram entregues novamente ao tráfego, utilizando-se novos motores álcool 251, além de outras modernizações que alteraram um pouco seu aspecto original. Já das outras 6 unidades, 5 acabaram sucateadas dentro das instalações da própria Bombardier em Contagem, Minas Gerais, e uma unidade acabou sucateada nas oficinas de Horto Florestal, em Belo Horizonte, no final da década de 1980. Com apenas 3 RSD-12 modernizadas e disponíveis, ficou claro que tais locomotivas não poderiam voltar ao tráfego pesado de trens de carga. Por isso, elas foram amplamente utilizadas na conclusão das obras da Ferrovia do Aço até 1989, bem como em manobras na linha do centro, antes de serem transferidas mais uma vez para a SR4 em São Paulo. Entretanto, apesar da modernização, a falta de peças sobressalentes para as locomotivas álcool era um problema que a Bombardier não havia conseguido resolver plenamente. Além disso, o fato de existirem apenas 3 unidades da Jumbão em operação e a rede estar em processo de desestatização implicava na falta de interesse em tentar adquirir peças sobressalentes. Dessa forma, em 1996, quando as antigas SR3 e SR4 são concessionadas para a MRS Logística, apenas a unidade 7.156 se encontrava em funcionamento, com as unidades 7.152 e 7.154 já abandonadas nas oficinas da Lapa, em São Paulo. A 7.156 foi oficialmente incorporada à frota da nova empresa, mas sequer recebeu o padrão de pintura da concessionária, e foi usada apenas de maneira esporádica nas manobras em São Paulo e nas oficinas de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Isso durou até 26 de fevereiro de 2001, quando a locomotiva foi condenada para uso e devolvida pela MRS ao espólio da rede, sendo levada alguns meses depois para as oficinas da Lapa, onde ficou abandonada junto com suas 2 irmãs. Embora as RSD-12 tivessem uma grande importância histórica, por serem as últimas locomotivas da Alco a chegarem no Brasil, infelizmente nenhuma delas foi preservada, sendo que as 3 carcaças restantes foram sucateadas em 2016 por ordem do DENIT para limpar as vias do pátio da Lapa a pedido da CPTM. E essa foi a história das Alco RSD-12 Jumbão. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!